Whisky F para Frankenstein, de Arthur C. Clarke. A 1h50, hora do meridiano de Greenwich, no dia 1º de dezembro de 1975, todos os telefones do mundo começaram a tocar. 250 milhões de pessoas tiraram o fone do gancho para passar por alguns segundos de irritação ou perplexidade. Quem acordou no meio da noite julgou que se tratasse de algum amigo distante, ligando pela rede telefônica via satélite inaugurada, com verdadeiro alarde publicitário na véspera. Mas não havia nenhuma voz na linha, apenas um som, para muitos semelhante à arrebentação das ondas do mar. Para outros, a vibração das cordas de uma harpa tocada pelo vento. A maioria, porém, lembrou-se no mesmo instante de um ruído que vinha da infância. O barulho do sangue palpitando nas veias, que se ouve como uma concha colada na orelha. Fosse lá o que fosse, não durou mais do que 20 segundos, sendo logo substituído pelo sinal de linha desocupada. Os assinantes do mundo inteiro soltaram um palavrão, resmungando: "Deve ter sido engano", e desligaram. Houve quem discasse para reclamações, mas o número parecia ocupado. Horas depois, o incidente já estava esquecido, menos por quem tinha o dever de se preocupar com essas coisas. No posto de averiguações dos Correios, passou-se a manhã inteira discutindo o assunto sem chegar a nenhuma conclusão. E assim continuou durante a hora do almoço, quando os engenheiros se concentraram num pequeno restaurante do outro lado da rua. "Eu ainda acho", disse Will Smith, o encarregado da eletrônica de estado sólido, "que foi um surto temporário da corrente causado pela ligação da rede de satélites. Que teve algo a ver com os satélites, não resta a menor dúvida", concordou Julius Reine, projetista de circuitos. "Mas por que tanto tempo depois? Foram ligados à meia-noite. Os telefones tocaram 2 horas mais tarde, como todos sabem muito bem", bocejou com espalhafato. "E você, Doc, o que acha?", perguntou Bob Andrews, programador de computadores. "Passou a manhã toda calado. Tenho certeza de que deve ter alguma opinião sobre o assunto." O Dr. John Williams, chefe do departamento de matemática, mudou de posição contrafeito. "Tenho sim", respondeu. "Mas vocês não vão levar a sério." "Não faz mal, mesmo que seja tão desvairada quanto essas histórias de ficção científica que você escreve com pseudônimo. Pode ser que dê uma dica pra gente." Williams avermelhou, mas não muito. Todo mundo sabia das histórias que escrevia, mas não se envergonhava por causa disso. Afinal de contas, tinham sido reunidas em livro. Verdade que os últimos exemplares, a preço de liquidação, ainda guardavam algumas centenas. "Muito bem", disse, rabiscando na toalha da mesa. "Há anos que venho pensando sobre o assunto. Já repararam na semelhança que existe entre um centro de telefones automático e o cérebro humano?" "E quem não reparou?", escarneceu um dos ouvintes. "É uma ideia que data do tempo do próprio Graham Bell." "Possivelmente. Eu nunca disse que ela era original. Apenas afirmo que já é hora de se começar a levar o assunto a sério." Franziu os olhos com estranheza para as lâmpadas fluorescentes no teto. Eram indispensáveis nesse dia de nevoeiro de inverno. "Pô, o que há com essas lâmpadas? Faz 5 minutos que não param de piscar." "Não se preocupe com isso. No mínimo, há meses que se esqueceu de pagar a conta de luz. Fale mais sobre a sua teoria." "De modo geral, não é teoria, mas puro fato. Todo mundo sabe que o cérebro humano se compõe de um sistema de chaves, os neurônios, interligadas de modo muito complicado por nervos. Um centro telefônico automático também se compõe de um sistema de chaves, seletores, etc., ligadas por fios." "Perfeitamente", disse Smith. "Mas essa semelhança não adianta nada. Não existem cerca de 15 bilhões de neurônios no cérebro?
Isso é muito mais que o número das chaves de um centro automático de telefones. A resposta de Williams foi interrompida pelo estrondo de um jato no voo rasante. Para poder continuar, teve que esperar o restaurante parasse de vibrar. Nunca vi esses aviões voando tão baixo, resmungou Andrews. Pensei que fosse proibido. E é, mas deixa pra lá. O controle do aeroporto de Londres há de pegá-lo. Eu duvido, retrucou Rainer. Foi o próprio aeroporto de Londres orientando o pouso de um Concorde. Mas também nunca vi nenhum tão baixo assim. Ainda bem que eu não estava dentro dele. A gente vai ou não vai continuar com essa maldita discussão? Reclamou Smith. Quanto aos 15 bilhões de neurônios, você tem razão, prosseguiu Williams, imperturbável. E é aí que está o problema. Parece um número enorme, mas não é. Lá pelos anos 60 havia muito mais do que isso em matéria de chaves individuais nos centros automáticos mundiais. Hoje existe aproximadamente 5 vezes mais. Entendo, disse Rainer pensativo. E a partir de ontem, todas foram capazes de interligação completa. Agora que a comunicação por satélite começou a funcionar. Exatamente isso. Fez-se um pouco de silêncio, só cortado pelo alarido distante da sirene de um carro de bombeiros. Deixa ver se eu entendi direito, disse Smith. Você está querendo dizer que o sistema telefônico mundial agora é um cérebro gigante? A grosso modo, antropomorficamente falando, sim. Eu prefiro raciocinar em termos de tamanho, analisando isso sobre o aspecto crítico. Williams estendeu as mãos com os dedos meio arqueados. Aqui estão 2 pedaços de U-235. Enquanto estiverem separados, não acontece nada. Mas é só juntar, completou as palavras com gestos, e a gente fica com algo bem diferente de um pedaço maior de urânio. Uma cratera de cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Acontece o mesmo com as nossas redes telefônicas. Até hoje, foram em grande parte independentes, autônomas. Mas agora, de repente, nós multiplicamos os elos. Todas as redes se fundiram. Atingimos um ponto crítico. E o que significa esse ponto crítico nesse caso? Perguntou Smith. Bem, na falta de um termo melhor, consciência. Um tipo de consciência muito estranho, disse Rainer. O que é que ela iria usar no lugar dos órgãos dos sentidos? Bem, todas as estações de rádio e TV do mundo inteiro estariam lhe prestando informações através das linhas terrestres. Isso já lhe daria alguma coisa para pensar. Depois, ela disporia de todos os dados armazenados pelos computadores do mundo inteiro. Teria acesso a tudo isso. E a bibliotecas eletrônicas, a sistemas de localização por radar, a telemetragem nas fábricas automatizadas. Continuaria tendo órgãos de sentidos de sobra. Nem dá para sequer imaginar a visão que teria do mundo. Mas, de certo, seria infinitamente mais ampla e complexa do que a nossa visão. Suponhamos que sim, pois a ideia é bem divertida, disse Rainer. Mas o que é que ela poderia fazer além de pensar? Não teria como sair de onde está, ela não dispõe de membros. E a troco de que haveria de querer viajar? Já estaria em toda parte, e cada aparelho de controle remoto do planeta funcionaria como se fosse um membro. Agora eu estou entendendo aquela demora toda, interrompeu Andrews. Ela foi concebida à meia-noite, mas só nasceu a 15 para as 2 da madrugada. O barulho que acordou todos nós no telefone era o grito da hora do parto. A tentativa de gozação não saiu bem sucedida e ninguém achou graça disso. No teto, as luzes continuavam piscando de maneira irritante, cada vez mais. Depois,
houve outra interrupção provocada na parte da frente do restaurante pela entrada, como sempre barulhenta, de Jim Small, funcionário do departamento de peças elétricas. "Olha só, pessoal", disse sorrindo, sacudindo uma folha de papel diante da cara dos colegas. "Estou rico! Já viram um saldo bancário igual a esse?" O Dr. Williams pegou o texto, o extrato, correu os olhos pelas colunas e leu o saldo em voz alta. Crédito: 9.999.897.087 libras. "Não vejo nada demais nisso", continuou, levantando a voz no meio da algazarra geral. "Eu diria que o computador, pelo visto, cometeu algum erro. O tipo de coisa que acontecia toda hora no passado quando os bancos resolveram adotar o sistema decimal." Eu já sei", disse Jim. "Mas num banco desmancha prazeres. Eu vou mandar emoldurar esse extrato. E o que será que aconteceria se eu apresentasse um cheque de alguns milhões baseado nisso aqui? Não podia processar o banco se fosse devolvido por falta de fundos?" "De jeito nenhum", respondeu Reiner. "Eu sou capaz de apostar como os bancos já previram isso anos atrás, tratando logo de se defender num daqueles contratos de letra miúda." "Mas, espera aí, quando foi que você recebeu esse extrato?" "Pelo carteiro do meio-dia. Eu pedi para que me mandassem para o escritório, para que a minha mulher não tivesse a chance de ver." Quer dizer então que foi computado hoje de manhã bem cedo, na certa depois das meia-noite?" "O que é que você está querendo insinuar? Por que todo mundo está fazendo essa cara?" Ninguém respondeu. Uma vez levantada a lebre, os perdigueiros saíram atrás feito doidos. "Alguém aqui entende de sistema bancário automático?" perguntou Wesley Smith. "Como é que funciona a compensação?" "Como tudo hoje em dia", respondeu Bob Andrews. "Todos os bancos pertencem à mesma rede. Os computadores se comunicam entre si pelo mundo afora." "Eis aí um ponto a seu favor, John. Se houvesse encrenca para valer, esse seria um dos primeiros lugares que me ocorreriam. Além do próprio sistema telefônico, é claro." "Ninguém respondeu à pergunta que eu fiz", disse Jim. "O que é que esse supercérebro realmente faria? Se mostraria amigo? Hostil? Indiferente? Saberia inclusive que a gente existe? Ou consideraria os sinais eletrônicos que o controlam como sendo a única realidade do mundo?" "Pelo que vejo, você começa a acreditar em mim", disse Williams, com certa satisfação implacável. "Só posso responder com outra pergunta. O que é que faz uma criança recém-nascida? Começa logo a procurar alimento?" Levantou os olhos para as luzes trêmulas. "Meu Deus!" exclamou hesitante, como que fulminado por uma ideia súbita. "Está aí, a única espécie de alimento de que precisaria: a eletricidade." "Chega de bobagem", atalhou Smith. "Que fim levou o nosso almoço? Já faz 20 minutos que estamos esperando." Ninguém prestou atenção. "E aí então", continuou Reiner, retomando o fio da meada de Williams, "se poria a olhar em volta, a esticar os membros, a brincar, em suma, como qualquer criança em fase de crescimento." "E as crianças costumam quebrar coisas", comentou alguém em voz baixa. "Brinquedos é o que não lhe faltaria. Por Deus, como se concorde que acabou de passar por aqui. As linhas de montagem automática, os sinais de trânsito nas ruas." "É engraçado você falar nisso", interveio Small. "Aconteceu alguma coisa com o trânsito lá fora. Há mais de 10 minutos que está interrompido. Parece um grande engarrafamento." "Eu acho que houve um incêndio. Escutei uma sirene dos bombeiros." "Eu escutei duas. E eu também escutei o que dava a impressão de ser uma explosão lá para os lados do bairro industrial. Tomara que não seja nada grave." "Maisie, quer trazer uma vela? A gente não consegue enxergar mais nada." "Agora que lembrei. A cozinha daqui é toda a base de eletricidade. O nosso almoço vai vir frio, se vier."
mais ou menos dá para ler o jornal enquanto se espera. Esse que você tem aí é a última edição, Jim? Ainda não tive nem tempo de dar uma olhada. Tudo indica que houve uma porção de acidentes estranhos hoje de manhã. Sinaleiras ferroviárias estragadas, fornecimento de água suspenso por defeito na válvula de segurança, dezenas de reclamações sobre o engano telefônico de ontem à noite. Virou a página e de repente se calou. O que foi? Sem dizer nada, Small entregou o jornal para os outros. Só a primeira página tinha anexo. Nas internas, as colunas estavam todas empasteladas, os erros tipográficos interrompidos aqui e ali por anúncios congruentes, verdadeiras ilhas de sensatez no meio de um mar de palavras ocas. Tinham sido evidentemente impressos com blocos independentes, escapado da mixórdia em que se transformara o texto dos artigos ao redor. Quer dizer, então, que foi a isso que nos reduziu a composição feita a longa distância e a distribuição automática, murmurou Andrews. Estou vendo que Fleet Street caiu na besteira de colocar todos os seus ovos no mesmo balaio eletrônico. Como todos nós, por sinal, disse Williams, bem solene. Como todos nós. Se me permitem um palpite, a tempo de sufocar o pânico que parece que tomou conta dessa mesa, declarou Smith, em voz alta e enérgica. Eu gostaria de salientar que não há motivo para preocupações. Mesmo que a hipótese engenhosa do John esteja certa, simples, basta desligar os satélites e tudo volta à situação normal que reinava ainda ontem. Lobotomia pré-frontal, murmurou Willis. Já tinha me ocorrido isso. Como? Desculpem. Extraindo as partes do cérebro. Isso sem dúvida ia resolver o problema. É lógico que ia custar muito caro e teríamos de nos resignar a mandar telegramas de novo uns para os outros. Mas a civilização iria sobreviver. Vinda de curta distância, ouviu-se uma explosão rápida e intensa. Eu não estou gostando nada disso, comentou Andrews, nervoso. Vamos ouvir o que a velha BBC tem para nos dizer. O noticioso da 1h acaba de começar. Pôs a mão dentro da pasta e tirou um radiotransmissor. Quantidade sem precedentes de acidentes industriais, além do lançamento inexplicável de 3 salvas de mísseis teleguiados das instalações militares dos Estados Unidos. Diversos aeroportos viram-se obrigados a suspender as operações por causa do comportamento extravagante do sistema de radar e dos bancos e das bolsas de câmbio, que tiveram que encerrar o seu expediente porque o processamento de dados tornou-se completamente descontrolado. Como se eu não soubesse, murmurou Small, enquanto os outros mandavam que ele calasse a boca. Um momento, por favor. Acabamos de receber novas notícias. Cá estão. Estamos sendo informados de que todo o controle sobre satélites de comunicação recentemente instalados está perdido. Perdemos tudo. Não reagem mais aos comandos que partem aqui da Terra. Segundo... A BBC saiu do ar até a onda transmissora foi interrompida. Andrews pegou o botão de sintonia e girou em torno do dial. Não havia nenhuma outra emissora funcionando. Aquela lobotomia pré-frontal, disse Rainer, numa voz próxima da histeria. Foi uma ideia ótima, John. Pena que a criança já tivesse pensado nela. Willis se levantou devagar. Vamos voltar para o laboratório, sugeriu solene. Deve haver alguma resposta por aí. Ele sabia, porém, que já era tarde. Tarde demais. Para o Homo sapiens, a companhia do telefone tinha dado o derradeiro sinal. Arthur C. Clarke nasceu em 1917 na Inglaterra e morreu em 2008 no Sri Lanka. Ganhou 3 prêmios Hugo e 3 Nebulas. Escreveu O Fim da Infância, Encontro com Rama, 2001, Odisseia no Espaço, entre outras obras.
Além de escritor, foi também cientista. Criou o conceito de satélites em órbitas geoestacionárias, o que deu início à comunicação por satélites.